Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre forças não conservativas. Mais especificamente, vamos falar de conservação de energia para o caso de quando a gente tem forças não conservativas atuando no nosso processo. Então, se vocês não viram a nossa aula sobre conservação de energia, dê uma olhada aqui no card, tá? Para revisarem antes de continuar nessa aula. Mas se você está firme no conteúdo, que bom! Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, mandar esse vídeo para aquele coleguinha que está precisando de uma ajuda no conteúdo. Beleza, gente? Então vamos embora. Segue a página no Instagram também. É isso aí. Então vamos lá, né? Se nem todas as nossas forças são conservativas, então a gente ainda vai poder escrever o trabalho da força resultante como sendo WR igual ao somatório de todos os trabalhos individuais. Só que nesse caso aqui, algumas dessas forças não vão ser conservativas, ou seja, qual era a vantagem da gente ter uma força conservativa? A vantagem era que a gente poderia escrevê-las como sendo menos a variação de uma energia potencial. Ou seja, a gente poderia escrever como sendo a diferença entre a energia potencial em um ponto final menos a energia potencial em um ponto inicial. E a mesma coisa a gente pode fazer com a energia cinética. Tá? Energia cinética no ponto final menos energia cinética no ponto inicial. Só que com forças dissipativas, né, ou forças não conservativas, não necessariamente elas precisam dissipar, tá? Elas podem acrescentar energia no nosso sistema. Com forças não conservativas, a gente tem que o nosso trabalho não pode ser expresso de nenhuma dessas duas maneiras, tá? Então, a gente vai deixar como sendo esse trabalho aqui, como sendo um W diz, beleza? E aí a gente tem que ΔC, ΔSC no caso, se eu passar o meu menos ΔEP para o outro lado, eu vou ficar com o trabalho das forças dissipativas é igual à soma das variações de energia cinética mais a variação de energia potencial. E aí, se vocês viram a aula anterior, vocês vão ver que isso daqui é simplesmente igual à variação de energia mecânica, que é a energia mecânica num ponto final menos energia mecânica no ponto inicial. Então aí a gente chega à expressão da nossa lei de conservação de energia para forças não conservativas, tá? E aí você pode falar, peraí, como é que a energia se conserva se a gente tem forças dissipativas? Primeiro, né, a gente tem uma igualdade. Então, quando a gente tem uma igualdade, a gente está dizendo que esse lado aqui, tá, é igual a esse outro lado. Então, a gente está dizendo que a energia que foi dissipada, ela é igual a essa variação de energia mecânica, ok? Então, a energia ela não foi perdida, tá? A energia como um todo, quando eu digo. A energia foi perdida simplesmente do nosso sistema, tá? Então, suponha que a gente está analisando o movimento de um carro e aí a gente desliga o carro no meio do caminho e aí ele vai parando sozinho. Isso significa que a energia como um todo foi perdida? Não. Essa energia desse carro ela foi para algum outro lugar. Porém, a energia do sistema carro, ela não pode mais ser recuperada, tá? Ela foi perdida porque a minha força ela é dissipativa, tá? Então, eu não tenho uma conservação da energia no meu sistema, tá? Carro, no meu sistema carro, porque a energia saiu dele. Ele não tem mais essa energia que ele tinha inicialmente, por conta do atrito. Mas como um todo, a energia se conserva, beleza? Então, fiquem atentos a isso. A gente sempre vai ter uma conservação de energia. A diferença é que no nosso sistema, a energia não vai se conservar quando a gente está tratando de forças não conservativas, ok? E aí, só lembrando, tá, que a M é a energia mecânica, é igual à soma da energia cinética, energia do movimento, mais energia potencial, que é a energia do armazenamento, tá, associada a um depósito de energia. Então, para fixar isso, vamos ver um exemplo bem simples, tá, mas bem profundo ao mesmo tempo. Então, um bloco de massa de 2 kg inicia a subida de uma rampa com velocidade de 5 metros por segundo. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, qual é a altura máxima alcançada pelo bloco? A rampa possui inclinação de 45 graus e coeficiente de atrito cinético μc de 0,1. Beleza, gente. Então, para a gente resolver esse problema, precisamos primeiro seguir alguns passos básicos, tá? Número 1, a gente precisa fazer uma figura do nosso problema. Então, aqui eu fiz uma figura ilustrando o atrito, o nosso bloquinho está na base da rampa, o sentido que ele está se deslocando. O máximo de informação que você conseguir colocar é bom, tá? Mas tente não deixar a figura poluída a ponto de vocês não conseguirem enxergar as principais informações, beleza? Que eu coloquei o ângulo, que eu coloquei a altura e, principalmente quando a gente fala de problemas de conservação de energia,
colocar os pontos que a gente tem interesse em analisar. Ponto A, que é a base da rampa, e o ponto B, que é simplesmente a altura máxima alcançada pelo bloco. Então, o segundo passo é orientar os eixos adequadamente. Então, aqui eu estou orientando o meu eixo verticalmente para cima, porque a minha energia potencial gravitacional ela está associada à minha força-peso, que é uma força verticalmente orientada para baixo, tá? Então, por isso que eu utilizei essa orientação aqui. E por que eu orientei para cima, né? Porque lembra lá da aula passada também que que a orientação do meu eixo ela tem a ver com o valor, com o sinal da minha energia potencial gravitacional. Então, se o meu eixo está orientado verticalmente para cima, a minha energia potencial ela é simplesmente mgh, ou mgy, tá? Mas se o meu eixo está orientado verticalmente para baixo, no mesmo sentido da força-peso, a minha energia potencial ela é menos mgy, ok? Então, é por isso que eu orientei para cima, para a gente não ter esse problema de colocar a energia potencial como negativa. Beleza, e por fim fazer o diagrama de corpo livre conforme eu fiz aqui, tá? Então eu ilustrei aqui as forças, força-peso, que é a força que a Terra exerce sobre o meu objeto de atração gravitacional, força de atrito, que é a força devido ao deslizamento de uma superfície em relação a outra, no caso da superfície do bloco em relação à superfície do plano inclinado, e, no caso, força de atrito cinético, né, aqui, e a força normal, que é uma força que o meu plano inclinado exerce sobre o meu objeto, tá? Uma força de contato. Então, beleza. Ilustrar aqui as forças, a gente precisa de um valor específico aqui, que é o valor da força normal. Por quê? Porque quando a gente fala de força de atrito, lembra da definição que ela é simplesmente μ normal, em módulo, tá, gente? Então, força de atrito, ela é simplesmente, minha faixa aqui, ela é simplesmente μ normal, em módulo, tá? E aí o sinal, como a gente viu inclusive em um outro problema, tá? Não necessariamente a gente vai colocar negativo. Tá? Pode ser positivo, dependendo da orientação do nosso eixo. Tá? Tudo depende do referencial, lembrem-se sempre disso. Então, beleza. Baseado nessa definição, a gente sabe que a gente vai precisar desse valor aqui da força normal. Então, a gente precisa fazer a decomposição dessa força-peso em componentes perpendicular e paralela ao plano, conforme aqui. Tá? Então, o valor da minha força normal, note que aqui, nessa direção perpendicular, a minha força PY, componente PY, ela equilibra a minha componente normal. Então, as duas vão ser iguais em módulo. Tá? Só que aí eu preciso determinar o valor de PY. Eu vou descobrir utilizando trigonometria. Então, medida do cateto adjacente, P de Y, pela hipotenusa, que é P. Então, P de Y é igual a P vezes cosseno de 45 graus, que é o valor de θ. Tá? Então, normal é igual a mg raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, utilizando a conservação da energia para forças não conservativas, a gente tem que trabalho das forças dissipativas é igual à variação da energia mecânica. Então, para esse tipo de problema, o que eu faço, gente? Eu separo em pontos A e B e coloco em cada um desses pontos as energias cinética e potenciais, tá? Seja gravitacional, elástica, tá? Tantas quantas forem as energias potenciais. Nesse caso aqui, a gente só tem energia potencial gravitacional, então a gente vai colocar no ponto A. Qual é o valor da energia cinética? Vamos lá, ponto A é a base do plano inclinado. Então, o valor da energia cinética é mva ao quadrado sobre 2, ok? No caso, a gente já tem aqui o valor da velocidade, né? Tudo certo. E no ponto A ainda, o valor da energia potencial gravitacional é zero. Por quê? Porque eu adotei a origem do meu eixo, verticalmente orientado para cima, como sendo na base do plano. Então, a altura aqui é zero, tá? Relativa a esse referencial. Então, a energia potencial gravitacional é zero aqui. No ponto B, a energia cinética ela vai ser zero. Por quê? Porque eu quero saber a altura máxima alcançada pelo bloco. Se eu quero saber essa altura máxima, ela vai acontecer quando o meu bloco chegar a uma velocidade zero, tá? Quando a velocidade for nula. Então, se a velocidade é nula, ele não tem energia cinética. Então, consequentemente, a energia cinética é zero. Não tem energia do movimento, né? E a energia potencial gravitacional vai ser máxima nesse ponto. Só que ela vai ter um certo valor. Por quê? Porque o meu objeto vai estar a uma certa altura do solo. Então vai ser mgh.
Em relação ao trabalho das forças dissipativas, a gente vai ter trabalho das forças dissipativas vai ser igual a menos força de atrito, né, vezes ΔX. Lembra que trabalho é força vezes o deslocamento. Nesse caso aqui vai ser negativo porque, embora o objeto se desloque para cima do plano inclinado, subindo o plano inclinado, a minha força de atrito ela está no sentido descendente do plano inclinado. Então, note que está em sentidos opostos. Né? A força de atrito está para esse sentido, para baixo, né? Relativa ao plano inclinado. E aqui o meu objeto se desloca subindo o plano inclinado. Tá? Então, está no sentido ascendente. Beleza? Então, por isso que a gente coloca esse sinal negativo aqui para ilustrar que a minha força ela não está ajudando o meu objeto a se movimentar. Pelo contrário, essa força de atrito aqui ela está dificultando o movimento do objeto. Então, por isso que a gente coloca o sinal negativo, tá bom? Abrindo o valor da força de atrito, isso daqui vai ser igual a menos μ normal ΔX. Então, substituindo a nossa expressão aqui, da conservação da energia para forças não conservativas, a gente vai ter menos μ normal ΔX igual a energia mecânica no ponto B. O que é energia mecânica no ponto B? Vamos lá. Energia mecânica, soma de cinética com potencial. Então, somando a cinética com a potencial gravitacional, vai ser igual a simplesmente mgh, porque a cinética é nula. E no ponto A, energia mecânica vai ser igual a soma de cinética com potencial. Somando a cinética com a potencial, vai ser igual a mva ao quadrado sobre 2, porque a potencial gravitacional no ponto A é nula. Tá? Então, substituindo aqui o valor da força normal, eu vou poder cortar todas as massas aqui que aparecem. E aqui eu tenho raiz quadrada de 2, tá? Para o meu deslocamento ΔX, eu utilizei trigonometria, tá, gente? Então, ΔX aqui eu posso relacionar com a minha altura através desse ângulo aqui. Então, medida do cateto oposto, que é o seno de θ, né, é igual à minha altura, dividido pelo meu ΔX. Então, vou até colocar aqui, tá? Então, seno de θ é igual à altura dividido por ΔX, tá? Consequentemente, o meu ΔX é h dividido pelo seno de θ, que é 45 graus. Então, isso daqui é igual a isso. E aí a gente vai ter que, desse lado vai sobrar hμg, tá? Aqui vai sobrar hg e aqui vai sobrar VA ao quadrado sobre 2. Então, se vocês quiserem, podem multiplicar por menos 1, mas na minha mente eu coloquei esse termo aqui para o outro lado, para ele ficar positivo, tá? Aqui. E eu peguei esse termo aqui que sobrou, que foi HGμ negativo, e botei para esse lado para ele ficar positivo, junto com o HG, tá? Então ficou HG mais HGμ. Colocando o HG como fator comum e multiplicando por esse 2 aqui, ó, meios pelos extremos, né? Então vai ficar 2HG vezes 1 mais μ, tá? Porque eu coloquei como fator comum aqui o HG, igual a VA ao quadrado. Então, o meu H vai ser igual a VA ao quadrado sobre 2G vezes 1 mais μ. Substituindo todos esses valores que nos foram fornecidos na questão, a minha altura máxima que o meu bloco atinge é 4,54 metros. Beleza, gente? Tá tranquilo? Se não estiver tranquilo, coloquem nos comentários, tá? É sempre muito bom ver a participação e interação de vocês. E por hoje é só, tá? Nos vemos na próxima aula. Fiquem com a mensagem do vídeo de hoje e um forte abraço para vocês. Valeu, gente!